Abramos, irmãos, em Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16. Nós não estudaremos mais os versículos anteriores, 14 e 15, porque quando estudamos a petição que diz: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, nós abordamos então os versículos 14 e 15, que complementam ou enfatizam esta necessidade de sermos então, como servos do Senhor, filhos de Deus, perdoadores também. O que nós vamos ver hoje, o que vamos estudar hoje, os versículos de 16 a 18, é justamente a terceira manifestação ou a terceira expressão de justiça ou da justiça que todo cidadão do reino deveria experimentar e testemunhar como expressão de sua devoção sincera ao Pai Celestial. Nós vimos que o Senhor Jesus, ele tomou três expressões sinceras, bíblicas, que os judeus de seu tempo consideravam muito: a caridade, a oração e o jejum. E, apresentando os valores do reino dos céus, ele não desmereceu, ele não deixou de lado estas expressões de uma sincera devoção ao Pai Celestial, mas, na realidade, ele trouxe a verdadeira e real interpretação ou motivação porque o cidadão do reino dos céus, ele deve ser caridoso, ou seja, ter cuidado para com o seu próximo. Ele deve ter em alta conta a oração como um meio de graça que revela a sua comunhão e intimidade com Deus. E hoje, então, nós vamos ver a terceira manifestação, que diz respeito ao jejum, que expressa um desejo sincero pela bênção de Deus. É o tema da mensagem desta noite, o desejo sincero pela bênção de Deus. Antes disso, nós vamos ler passagem bíblica, Mateus 6, de 16 a 18, todos juntos a uma só voz. Vamos ler? Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O assunto de hoje, o tema que nós devemos tratar, é um daqueles temas que, quando expomos a Bíblia, nós preferimos, se pudéssemos, deixar para tratar depois, para falar sobre o assunto depois. Por quê? Em primeiro lugar, porque a Escritura claramente faz menção ao jejum ou ao ato de jejuar. E em contrapartida, o que nós percebemos hoje como evangélicos modernos é um total desleixo, descomprometimento ou falta de compromisso, ou até mesmo atenção para uma destas três expressões, manifestações da justiça do reino de Cristo que deveriam nos acompanhar. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é um assunto difícil de se tratar, porém constrangedor quando nós analisamos e, sendo honestos, percebemos que o jejum não é uma prática dos nossos dias. Talvez porque nós reagimos tão fortemente aos valores e aos dogmas da Igreja de Roma, que acreditamos que o jejum ele não se enquadra no modo de vida cristão. Por outro lado, nós
temos a tendência a acreditar que o jejum ele apenas se identifica muito mais com os modernos movimentos carismáticos. E nos esquecemos que, biblicamente falando, o Senhor Jesus Cristo atrelou a oração ao jejum, ou o jejum à oração, nos ensinando ou demonstrando que este exercício de disciplina religiosa não deveria ser desprezado pelos cristãos. São muitas perguntas que nós poderíamos fazer e respondê-las intimamente nesta noite sobre este assunto. Por exemplo, que lugar nós temos dado a este tema em nossa vida diária, em nossa vida cristã, em nosso dia a dia com o Senhor? Segundo lugar, quantas vezes nós já jejuamos durante a nossa trajetória de vida cristã? Terceiro, será que nós entendemos a importância desta expressão ou desta manifestação para a nossa vida, para o nosso crescimento, para o fortalecimento da nossa fé? Eu penso, irmãos, que quando o Senhor Jesus Cristo ele colocou no Sermão da Montanha uma orientação clara a respeito do dever e da necessidade de se jejuar, ele não queria de maneira nenhuma dizer que ele não estava ensinando isto, ou incentivando os seus discípulos a jejuarem, porque se nós olharmos nos evangelhos, claramente nós não vamos perceber Jesus Cristo nos dando mandamentos, ou dizendo claramente, jejuem assim, assim e assado. Mas será que o próprio fato de ele orientar corretamente, dizer para nós o que o jejum não é, e depois explicar o que de fato ele significa, já não é prova para nós, que precisamos observar e entender este assunto com maior profundidade, com maior reflexão, em dias tão corridos, em dias de tanta automação, em dias de tantas decisões que tomamos imediatas, rápidas, em dias de fast food e self-service. Porque na realidade, quando nós observamos para nós mesmos e a nossa própria estrutura física, a grande maioria de nós não tem tanta intimidade com o jejum. E o que é que nós podemos então aprender nesta noite? Nosso objetivo é esse. Nosso objetivo prático é entender como este tema se enquadra na teologia bíblica, o que o Senhor Jesus Cristo quis ensinar aos seus discípulos e o que temos para nós, quais as aplicações para nós, portanto. Primeiramente, vamos ver, versículo 16, o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre o que não é jejum. Versículo 16 diz, e vocês já leram comigo, e eu convido novamente a lermos mais uma vez. Versículo 16, vamos lá. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Notem que quando o Senhor Jesus falou sobre a caridade, expressada no ato de dar esmolas, quando o Senhor Jesus falou sobre a oração, como um meio de graça, onde nós aprendemos e desfrutamos de comunhão com o Senhor, ele também tratou do jejum, que é um cuidado, uma disciplina espiritual com a gente, conosco, de maneira semelhante às demais expressões que ele já fez referência. E só para a gente lembrar, onde é que ele se baseou? Onde está a base de tudo isso? No capítulo 6, aí, versículo de número 1, voltem um pouco, vejam comigo, Jesus nos mostra o que nós deveríamos fazer quando jejuássemos, orássemos ou exercêssemos a caridade. Deveríamos ter o cuidado de não utilizar destes benefícios, destes dons, deste exercício espiritual em específico, que é o jejum, com a finalidade de alcançar a glória dos homens. Versículo 1 do capítulo 6 diz a palavra de Deus. Observem bem. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles.
Doutra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Então, quando Jesus trata desta terceira expressão, da justiça, do reino, ele menciona ou ele apresenta a mesma exortação, o mesmo alerta, dizendo o seguinte: quando jejuardes, não sejam como os hipócritas. Uma referência aos escribas e os fariseus, os religiosos judeus de seu tempo. Por que Jesus está dizendo isso? Porque oração e jejum estavam sempre combinadas entre si, caminhavam juntas. O jejum sempre uma abstinência voluntária de alimentos, como um exercício religioso, como uma disciplina espiritual. Só que não deveria ser tomado com um propósito errado. A Bíblia nos diz, irmãos, que o jejum ele servia para diversos propósitos. Nós temos várias referências bíblicas, nós não vamos detalhá-las aqui, porque senão estenderíamos muito. Mas apenas observem os exemplos. O jejum podia ser uma expressão de humilhação, tristeza pelo pecado, confissão de pecado. Poderia ser também uma expressão de lamentação. Lamentação pelo mal já experimentado, ou seja, o povo perdeu, foi derrotado em uma batalha. O povo perdeu o seu rei, está experimentando luto. Um pai ou os pais perderam seu filho. O filho perdeu os pais. Más notícias, pragas. Tudo isso envolvia lamentação e o povo era convocado a orar. E o jejum caminhava junto. Você se esquecia de tudo. Você se esquecia daquilo que é tão necessário para a sua vida, que é comer e beber. E você voltava então os seus pensamentos, o seu coração somente para o Senhor. O jejum também envolvia lamentação por algo, uma ameaça, um mal que ainda estava por vir. Quando nós estudamos a história de Esté, o que foi que Esté fez quando ela soube o que estavam planejando contra o seu povo? Convocou todos os seus para que orassem e jejuassem. E para que houvesse então sabedoria, ou que ela recebesse sabedoria e capacidade para agir naquele momento tão difícil do povo de Israel. Nós percebemos, e eu poderia ilustrar aqui também, no caso de Davi, como ele jejuou, o rei, depois que percebeu que o seu filho ficou doente. Ele foi gerado, nós conhecemos a história, se você nunca ouviu, do fruto da desobediência dele, ele tomou a mulher de seu próximo e ela engravidou. A gravidez, então, foi extremamente difícil. A criança, ela nasceu, passou um tempo, mas depois adoeceu bastante. O que foi que o rei fez durante aquele tempo? Ele sabia o que ele tinha feito, ele tinha consciência de seu pecado. Natã, o seu amigo profeta, já havia falado que o Senhor havia mandado dizer para o rei. Então, naquele período, Davi se esqueceu de tudo. Ele não quis comer, ele não quis beber, mas quando a ameaça de morte ocorreu e a criança morreu, a Bíblia diz que ele esqueceu o jejum. E perguntaram, mas eu não estou entendendo. O Senhor não estava se preocupando com nada. O Senhor estava vestido com pano de saco e cinza, jejuando e orando, e agora que a criança morre, o Senhor volta ao normal, pede logo para comer. Davi então disse que tudo aquilo que ele tinha feito até aquele momento não foi suficiente, ou em outras palavras, não se cumpriu como ele queria, e o Senhor então chamou o menino para si. Mas a resposta dele, cheia de fé, é interessante porque mostra como orando e jejuando ele entendeu no momento a vontade de Deus para a sua vida. Ele disse, eu não posso mais trazê-lo para perto de mim, mas eu tenho plena certeza de que um dia eu estarei onde ele se encontra. Então, o objetivo do jejum, biblicamente falando, sempre combinado à oração, teve este objetivo santo, este objetivo prático. No Novo Testamento nós percebemos que os eventos religiosos marcantes do povo estavam ligados ao jejum e à oração. O envio de missionários, nós encontramos no livro de Atos, a eleição de presbíteros. Vocês estão percebendo, irmãos, como este exercício espiritual, ele sempre acompanhava o povo de Deus?
E quantas vezes nós jejuamos para eleger pastores, presbíteros e diáconos para a igreja do Senhor? É uma questão que nós precisamos levantar. No início, o jejum só deveria ser observado uma vez por ano. Era o chamado ano da expiação. Mas depois, com o passar do tempo, a Bíblia vai nos mostrando que ele se tornou uma prática. Do nascer ao pôr do sol, existiam jejuns de 7 dias, 3 semanas, 40 dias, enfim. O jejum se torna uma prática, mas porque os religiosos dos dias de Jesus se esqueceram do objetivo, o que ficou muito conhecido em seus dias era o jejum 2 vezes por semana. Era um orgulho dos fariseus. Na parábola do publicano, Lucas 18, o fariseu ele ora e diz ao Senhor: eu te dou graças porque eu não sou como este publicano aqui do meu lado. Eu dou dízimo de tudo quanto ganho, eu jejuo 2 vezes por semana. Portanto, irmãos, o que o Senhor está querendo aqui orientar e ensinar ao seu povo, primeiramente, dizendo que o jejum não significa, é que, embora seja bíblico, embora seja um exercício espiritual, onde o homem se aproxima do Senhor, a nossa confissão de fé, ela trata, por exemplo, das ações de graça e jejuns solenes em tempos de calamidade. Embora este exercício faça parte ou deva fazer parte da nossa vida cristã, não deve ser tomado de maneira errada ou equivocada, como fazem os hipócritas. Versículo 16, Jesus vai dizer o que é que os fariseus faziam. Olhem novamente para o versículo 16. O versículo 16 diz que os fariseus e escribas, eles jejuavam com o objetivo de serem louvados pelos homens. Por quê? Desfiguravam o rosto. Eles demonstravam com esta expressão aqui claramente que queriam ser vistos como homens piedosos em seu tempo. E o desfigurar o rosto aqui era fazer aquela cara de fome. Era até mesmo vestir-se com pano de saco e cinza e agir ou tomar uma posição extremamente de humilhação. E o que o Senhor nos diz, ou que o Senhor nos orienta aqui, é que nós não devemos agir de maneira semelhante. Nós não devemos agir como os hipócritas, por exemplo, quando nós percebemos, quando nós notamos, hoje em nosso tempo, o jejum sendo utilizado como objeto de barganha. Nós notamos que hoje, por exemplo, para aqueles que acreditam em tempos ou semanas ou épocas de se jejuar, o carnaval é uma liberação autorizada pela igreja para que os homens pequem. A igreja de Roma estabeleceu o carnaval. É uma festa que eles chamam pagã. E nessa festa há uma autorização para que se peque à vontade. Mas aí depois entra o que eles chamam de um período chamado de quaresma, 40 dias, que antecedem a Páscoa, a paixão do nosso Redentor. E o que é que eles são convidados a fazer? A jejuar. O objetivo do jejum não é esse. O objetivo do jejum também, irmãos, não é aquele que muitos pensam: nós não temos ou não obtemos bênçãos do Senhor porque não jejuamos. Porque não estamos jejuando, o Senhor não nos abençoa. E porque nós jejuamos, ou devemos jejuar, o Senhor vai nos abençoar. Não é também este o objetivo do jejum. O jejum, ele leva ou conduz o crente a uma maior, a uma mais profunda comunhão com o Senhor. Pensem comigo, por exemplo, na forma como muitos hoje em dia encaram dízimos e ofertas. Muitos acreditam que devemos dizimar ou devemos contribuir com a finalidade de recebermos do Senhor bênçãos e mais bênçãos sem medida. Nós acreditamos muitas vezes que fazemos isto e então o Senhor deve nos responder. O Senhor deve então fazer algo por nós porque nós estamos dizimando.
A grande pergunta que nós precisamos fazer e que se encaixa, e eu penso que explica um pouco o mesmo que se pensa a respeito do jejum, é o que dizer daqueles irmãos assalariados que viveram toda a sua vida com aquele salário pouco, mínimo, controlando suas finanças, mas que sempre foram fiéis na compreensão de que deveriam dizimar, contribuir, ofertar, mas morreram assalariados. Deus então falhou, porque não fez com que eles se tornassem ricos e prósperos. Percebam que o objetivo que envolve dizimar e ofertar, primeiramente, é obediência. Segundo lugar, gratidão. Nunca aquilo que nós pensamos ou que acreditamos. Nós vamos então barganhar com o Senhor. Nós vamos então fazer algo para que o Senhor nos responda, para que venha uma resposta da parte do Senhor. Quando nós tratamos então do tema jejum, muita gente o entende ou o compreende de uma forma equivocada, mas Jesus ele diz claramente que a recompensa que vem da parte do Senhor, ela é secreta. Ela, por vezes, não é imediata. Ela é acumulada em bênção sem medida, que o Senhor distribui, que o Senhor derrama, que o Senhor concede para os seus servos, independentemente do que eles sejam, do que eles façam, por amor e graça. De forma que, meus amados irmãos e irmãs, quando nós tratamos deste assunto, nós precisamos considerar duas grandes realidades, duas importantes realidades. A primeira delas é que, com isso, ou com toda a distorção que vemos, nós não podemos simplesmente esquecer de jejuar. Por outro lado, nós precisamos lembrar que estamos negligenciando algo que fortaleceria, que nos faria crescer, que aumentaria a nossa comunhão com Deus, não no sentido de troca, mas na busca ou no considerar viver para a glória de Deus mais importante do que muitas vezes o que estamos fazendo nesta terra, que significa pura e simplesmente correr atrás do vento. O que o jejum não é, eu procurei mostrar aos irmãos e não necessito demorar muito, porque devo dar uma ênfase nesta noite sobre o que o jejum significa de fato. O que ele significa para o crente, assim como a caridade e a oração, assim como a necessidade que temos de buscar ao Senhor, não pensando que jejuar é algo mau, mas como as passagens bíblicas nos mostram, o jejum é muito mais o confisco do bem do que o que muitas vezes nós pensamos ser o confisco de algo que é ruim. Por exemplo, versículos 17 e 18, o Senhor nos diz: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. O Senhor nos mostra claramente que quando buscamos uma vida de devoção, preferindo a sua glória, preferindo uma maior e mais profunda comunhão com Ele, a primeira coisa que nós fazemos é não buscar o favor do mundo, é não ouvir o mundo, é não desejar que o mundo olhe para nós, é não desejar a atração do mundo, os aplausos do mundo, que o mundo olhe para nós e diga como nós somos piedosos, como nós somos crentes. Mas a semelhança dos profetas, dos apóstolos, do próprio Senhor Jesus Cristo e de todos os crentes, nós devemos buscar em secreto agradar ao Pai e viver uma vida de maior proximidade com o Pai. O jejum não é o confisco do mal, mas o jejum, na realidade, é o confisco de algo que é bom para nós. O jejum e o seu benefício está em autonegação da nossa parte. Está em entender que, como cristãos, nós devemos ter fome e sede de justiça. Não é essa a bem-aventurança ensinada pelo Senhor?
A minha fome por Deus, a minha fome por agradá-lo, a minha fome por servi-lo é maior do que aquilo que muitas vezes me traz maiores e toma conta do meu tempo e envolve as minhas preocupações e ansiedades. Eu não sei se vocês perceberam, e certamente vocês já leram o Sermão da Montanha e estão lendo, porque nós estamos estudando já há um tempo. Depois do Senhor Jesus falar sobre o jejum, Ele então vai tratar sobre os tesouros, sobre os senhores, sobre a ansiedade. Eu devo ter sede, eu devo ter fome, primeiramente da justiça de Deus. É uma bem-aventurança. E o Senhor diz que se assim eu agir, serei farto. O Senhor também me ensina, aí no Evangelho de Mateus, outra passagem que eu gostaria de ler com vocês, Mateus capítulo 4. Vamos para Mateus capítulo 4. O Senhor Jesus, a partir do versículo 1, tentado no deserto, vocês lembram disso? Antes de preparar-se para o seu ministério de pregação da palavra, foi conduzido pelo Espírito ao deserto com que finalidade? Ser tentado por Satanás, ser tentado pelo diabo. O versículo 2 nos lembra que o Senhor jejuou 40 dias e 40 noites, e depois deste tempo ele teve fome. Ele separou um tempo, se esquecendo do mundo e de suas necessidades, se autonegando, para preparar-se para a obra que ele tinha pela frente. E quando então o tentador se aproxima, após estes 40 dias e 40 noites, qual é a primeira tentação que ele fez, ou que ele faz? Vamos ler juntos o versículo 3? Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele sabia que o Senhor estava há muito tempo sem comer. Ele sabia que o Senhor estava em oração e em jejum, se preparando. Era um exercício espiritual, era uma autonegação para a grande obra que ele teria que fazer. Isso daria forças para ele, o que nós percebemos mais adiante, quando os discípulos dizem: Senhor, para um pouco, come. E Jesus disse: a minha comida e a minha bebida primeiramente é fazer a vontade do Pai. Ele não poderia falar sobre este assunto se não tivesse experiência, se não tivesse vivência no que ele estava para ensinar aos seus discípulos. E isto nós vemos aqui na tentação. Satanás disse: és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Qual é a resposta do Senhor? Vamos ler? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ficar com a barriga vazia, irmãos, por si só não é uma bênção. Mas ficar com a barriga vazia com o propósito de, por meio da disciplina do nosso corpo, ter fome e sede de justiça, entender que o crente não pode viver somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, aí sim é o verdadeiro significado desta manifestação da justiça do reino dos céus. Ninguém precisa ver, até porque é algo pessoal que experimentamos, ou em situações apropriadas, algo da comunidade ou da congregação, mas em geral é aquele momento de intimidade com o Senhor, onde o Senhor mesmo disse: ninguém saiba que vocês estão jejuando. Lavem o rosto, pentiem os cabelos, se arrumem, porque o Senhor está vendo em secreto aquilo que você está buscando, aquilo que você está procurando. Você tem fome e sede de justiça, e certamente você será farto. O Senhor Jesus nos ensinou, e nós encontramos aqui esta maravilhosa palavra, e ele cita as Escrituras quando diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É o benefício, irmãos, é algo que nós devemos buscar. E quando nós olhamos para a nossa
sociedade, quando nós olhamos para a igreja moderna, quando nós olhamos para os nossos dias, nós devemos pedir ao Senhor que nos dê um coração, uma mente inclinada à semelhança de Cristo, para buscar muito mais a Deus. E aqui nós temos uma extensão maravilhosa a respeito desta abstinência. Jejuar apenas, ou no sentido mais restrito, é abster-se de comida e bebida. Mas no sentido muito mais amplo, é abrir mão de muitas coisas que muitas vezes são boas, mas nos atrapalham. É abrir mão de muitas coisas que por vezes são lícitas para nós, mas que nos atrapalham de termos uma profunda comunhão com o Senhor. É tão importante, irmãos, que o apóstolo Paulo, instruindo os crentes em Corinto, ele disse que caso houvesse mútuo consentimento entre o casal, eles poderiam se abster por um momento, por um tempo das relações sexuais para a oração. É jejum. Não é jejum de comida, mas é jejum da intimidade sexual. Quando o casal percebe que necessita, ele diz: não passem muito tempo, para que o diabo não tente vocês. Ele está se remetendo ao que ele tentou fazer com Cristo e o que ele tenta fazer conosco. Mas sejamos honestos, meus irmãos e irmãs, Satanás tem nos enrolado muito mais com aquilo que é lícito para nós, mas que toma muito nosso tempo. Nós precisamos nos abster muito mais das redes sociais. Estamos muito presos à tecnologia que, de certo modo, está se tornando um empecilho para muitos crentes. Quanto à leitura das Escrituras, quanto à necessidade da oração, nós estamos nos esquecendo daquilo que deve vir primeiro. Nós devemos nos abster daquilo que muitas vezes é importante para nós, mas que está nos afastando do dever de buscar a presença do Senhor, do sacrifício de justiça que Ele requer de nós. Eu disse que jejum não é o confisco do mal, mas do bem. E não tem exemplo mais claro do que isto para entendermos do que é a história de um servo de Deus chamado Abraão. O que foi que o Senhor pediu que Abraão jejuasse ou se abstivesse, sendo provado quanto ao seu amor e devoção, senão o filho, o seu próprio filho, o sacrifício do seu filho, único, que ele tinha aguardado e esperado por tanto tempo. Percebemos então, irmãos, que a orientação dada pelo Senhor Jesus Cristo para a igreja deve ser considerada, deve ser refletida. E o tempo que vivemos, o período que nós estamos passando, com urgência, nos convoca, nos convida a não esquecermos os padrões estabelecidos pelo Senhor. Na realidade, jejuar à semelhança de orar ou de ser caridoso reflete o nosso próprio estilo de vida. É como se vestir. É claro que não existe um modelo de roupa que caracterize um crente, mas nós sabemos quando um crente, ele passa, ele fala, ele se porta, ele vive. É o que o Senhor Jesus Cristo claramente deseja nos ensinar. É fato que em determinada passagem da Bíblia, Lucas 5, precisamente falando, os fariseus disseram assim para o Senhor: mas eu não estou entendendo por que os nossos discípulos e os discípulos de João Batista jejuam e vocês não jejuam, seus discípulos não jejuam, antes eles comem e bebem. Jesus responde então dizendo: como é que o dono da festa está com eles e eles não vão comer e beber? É um momento de alegria. De modo que, irmãos, a vida cristã
envolvendo todas as suas facetas, todos os seus lados. Inclui alegria, inclui festa, inclui o regozijo que temos no Senhor, mas também inclui uma sede, uma fome que devemos ter por Deus. É o comer o pão e beber o cálice. E por um instante esquecermos daquilo que muitas vezes nos afasta e nos aliena de uma realidade espiritual tão clara nas Escrituras, que é entender que o crente, ou compreender que o crente não vive apenas de comida e bebida. Ele é alimentado pelo Senhor, por Cristo, o pão da vida que desceu dos céus. Ele é alimentado pelo Senhor, por isso a palavra que sai da boca de Deus é quem nos dá vida, sustentação e tudo mais. O que o Senhor nos ensina, e concluindo, irmãos, a reflexão, a mensagem desta noite, eu gostaria de reforçar, de enfatizar, em Mateus 6, versículos 17 e 18, quando ele nos diz a respeito de como deveríamos jejuar, e isto se soma ao que o jejum significa de fato. O Senhor disse: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, ou seja, não buscando a glória dos homens, e sim ao teu Pai em secreto. E a conclusão no versículo 18 é: e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. É um chamado para a urgente necessidade de desfrutarmos de uma maior e mais profunda comunhão com o Senhor. Não é aquela coisa do momento. Aconteceu determinado tempo que um homem muito avantajado, ele procurou o conselho da igreja e quis propor uma semana de jejum. E ele era muito avantajado, era conhecido por sua glutonaria, gostava de comer bastante. E aí ele disse: olha, eu estou aqui trazendo uma proposta para o conselho, uma semana de jejum. E um presbítero mais antigo olhou para ele lá sentado, grandão, e disse assim, começou a rir: mas você desse jeito vai conseguir jejuar uma semana? Eu não acredito nisso. Não venha com essa conversa para cá. É a necessidade, irmãos, que temos de entender que não é uma questão de momento. Também não é uma questão que envolve você ser magro e jejuar, e você ser mais forte e não jejuar, não. Há muitos que são muito mais avantajados do que outros, mas têm uma vida piedosa e que buscam a presença do Senhor. Não é isso. Não é uma questão de momento, mas é uma questão constante de exercício, de busca, de autonegação, de sacrifício, de pontuar e definir de fato o que é prioridade para nós, o que é que de fato desejamos, o que é que de fato nós queremos. É a recompensa do Senhor, é receber a palavra de aprovação do nosso Senhor, ou é continuar preocupados com o que o mundo está dizendo ou com o que as pessoas estão opinando ao nosso respeito? É o desejo santo de, tomado a este exercício e outros, crescermos. Como o Senhor Jesus Cristo mesmo disse, determinadas castas só poderiam ser expulsas por meio de jejum e oração, o que envolvia uma total consagração, uma busca maior, uma priorização do reino. Ou é continuarmos, irmãos, acreditando que não é válido para nós hoje em dia jejuar e orar, vigiando para não entrarmos ou cairmos em tentação? É a palavra final, irmãos, é a chamada do Senhor, é a exortação para que tenhamos muito mais fome de Deus e enjoo ou embrulho em nosso estômago diante das coisas que vemos no mundo. É sentirmos muito mais prazer em servir ao Senhor e caminhar com o Senhor, e sentirmos nojo daquilo que muitas vezes nós percebemos muitos crentes se lambuzarem e se melarem.
é o desejo único de esperar a recompensa do Senhor. Ela pode demorar, ela pode se estender, mas o nosso Deus, que é santo, fiel e justo, nos promete recompensar. E em secreto Ele sempre fará isto. Ó irmãos, como nós precisamos novamente redescobrir a teologia bíblica a respeito do jejum e entender que não é nos abstermos de algo ruim, mas de nos abstermos de algo bom, para buscarmos a cada dia a presença e a face de Deus. Em oração, façamos isto. Em união e em comunhão, busquemos com este propósito santo servir ao Senhor. Este é um estilo de vida que deve marcar o cristão do nosso tempo, ou o cristianismo de nosso tempo. Não deixemos escapar da nossa vida e de caminhar na presença de Deus. Oremos ao Senhor. Ó Deus nosso Pai, Pai eterno, reconhecemos, ó Senhor, o quão necessário para nós é vivermos e experimentarmos uma vida que expresse, que manifeste claramente os valores do reino em nós. Pecamos, ó Senhor, quando não nos dedicamos à obra e por isso não servimos ao próximo. Não temos uma vida de oração e a oração se torna para nós algo tão banal, tão mecânico, e perdemos muito da comunhão com o Senhor quando nos esquecemos de uma abstinência santa, aprovada pelo Senhor, negligenciada em nossos dias, mas que nos ensina o caminho que o Senhor nos mostrou, de que se alguém deseja segui-lo, deve negar-se a si mesmo, negar-se àquilo que é bom, mas que por vezes aliena a nossa alma e nos afasta do Senhor, e quebra uma aproximação e uma intimidade que deveria ser tão comum entre nós e Cristo, porque somos negligentes quanto ao jejum. Livra-nos, ó Senhor, de usarmos como uma arma mágica ou como um objeto de barganha, onde nós fazemos isto porque queremos bênçãos, mas que possamos usar como um meio de crescimento, de fortalecimento, de edificação espiritual, sabendo que graciosamente o Senhor nos recompensa quando nós buscamos com sinceridade e humildade a Tua presença. Ó Senhor, nós precisamos em nossos dias, mais do que nunca, de homens e mulheres que oram e que jejuam, de pessoas que estão dispostas a abrir mão de muitas coisas valorosas e tão atraentes para o mundo, mas que não tem nenhum valor para o reino dos céus. Livra-nos, ó Senhor, de não inculcarmos em nossos filhos estes valores e transformá-los em materialistas avarentos que amam este mundo mau. Mas unge, Senhor, as nossas almas, o nosso espírito, e inclina, Senhor, o nosso coração para desejar, ter sede e fome de justiça, e entender que o pão que conquistamos ou recebemos, o sustento que temos, é aquele que vem do Senhor, da palavra da sua boca. Que a nossa alegria, ó Pai, seja muito maior do que a alegria daqueles que têm fartura, vinho e pão. Que a nossa alegria seja a de caminhar sempre em Tua presença, não obstante toda e qualquer situação, que o nosso coração esteja ligado ao Senhor,
que a nossa esperança seja o Senhor, que busquemos glorificar somente a Ti, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.